Família, como eu disse, estamos numa conexão aqui, conexão Floripa, Rio de Janeiro. Não entendi até agora, foi o que Deus nos enviou. Eu vou já pôr tua água aqui, posso? Isso, na tua canequinha aqui, ó. E na hora que fomos convidando os preleitores para estar aqui, as agendas que fecharam foram isso. Rio de Janeiro veio, então Deus tem um mistério aí, vamos entender em Deus, acho que lá na frente. Mas glória a Deus, eu sentei para tomar um café com meu amigo Alexandre, pastor Alexandre, mineiro, mas na verdade ele não é de Minas, é só o sobrenome, né, pastor? Ele é carioca e parece que eu conheço ele já há uns 20 anos, não sei. Foi maravilhoso poder recebê-lo aqui. Ele se apresenta aqui para vocês. Agora vamos deixar Deus fazer a obra. Receba com uma salva de palmas o pastor Alexandre Mineiro. Boa noite, gente. Que alegria estar aqui. Boa noite, Igreja Alva, Família Alva. Muito honrado com o convite do pastor Digão, como ele falou. A gente tem amigos em comum, né? O Mahatma que ministrou aqui, a gente é amigo, sei lá, mais de 20 anos, antes da gente se converter, da mesma cidade. E outros amigos também já tinham ouvido falar do pastor Digão, e Deus proporcionou esse encontro. Realmente foi algo assim, quando Deus faz alianças, né? Então é maravilhoso, uma alegria estar aqui com vocês, e tenho certeza que Deus tem algo para nós. Eu queria te pedir, você que precisa de uma palavra de Deus, estenda suas mãos para cá, abençoa a minha vida em oração, e libere uma palavra de Deus sobre a minha vida, sobre esse momento, sobre o seu coração, sobre esse ambiente, e fala: Deus, fala conosco, sabe? Abençoa, peça que a graça de Deus, a voz do Espírito Santo possa ecoar nesse lugar. Nós oramos, Senhor, nós liberamos palavras de vida, Pai. Nós te agradecemos por essa noite e te pedimos, Espírito Santo, a tua direção, que a tua palavra venha como remédio, que a tua palavra venha como um alimento, que a tua palavra nos restaure, nos cure, ecoe nesse lugar, mas ecoe nesse templo, mas no templo que somos nós, ecoe dentro de nós, em nosso coração. Espírito de Deus, que o Senhor arrebente os grilhões e coisas que possam, por algum motivo, estar impedindo algum fluir do Senhor em nossa vida. Que o Senhor vasculhe, que o Senhor quebre muros internos, que o Senhor quebre barreiras em nossa mente, mas que a percepção da tua graça, da tua glória dentro de nós possa aumentar, Pai. Nós te louvamos por essa noite, consagramos ela ao Senhor, te pedindo a tua direção e a tua voz, em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Como o pastor Digão disse, vou pedir um texto aos irmãos, Gênesis 22, do 1 ao 14. Como o pastor Digão disse, sou do Rio de Janeiro, meu nome é Alexandre Mineiro, mas eu não sou mineiro. Mineiro é meu, sou mineiro por causa do sobrenome, né? Mas não sou de Minas, né? Sou pastor da Igreja em Comum em Teresópolis, em Guapimirim, e estamos ali fazendo na Serra do Rio de Janeiro, né? Todos estão convidados a conhecer a Serra do Rio de Janeiro, então tem sido uma bênção. Vamos ler esse texto, Gênesis 22, do 1 ao 14, vai dizer assim: depois dessas coisas, pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, teu único filho, Isaque, a quem tu amas. Deus está querendo dizer algo com ele. Deus não fala: toma teu filho. Não, o teu filho, teu único filho, Isaque. Não, esse mesmo que tu ama, teu xodó, teu neném, ele. Vai à terra de Moriá. Eu gosto de uma tradução que diz assim: vá para a região de Moriá. Deus fala para ele: vai para uma região, vai para a terra de Moriá, oferece ali em holocausto sobre um dos montes
que lhe indicarei. Ou seja, vai para a terra de Moriá, vai para essa região. Depois que tu for para essa região, aí eu lhe te mostro qual vai ser o monte, um dos montes que eu lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar. Depois que ele chega na região, ninguém aponta, ninguém diz, mas ele olha e fala: é ali. Alguma coisa. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. É interessante, porque ele está indo sacrificar o filho, mas ele fala: fiquem aqui, porque nós vamos lá, depois de adorarmos. 2 coisas: ele está indo sacrificar, mas diz que vai adorar. Ele está indo para o filho morrer, mas diz que voltaremos. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros do seu filho Isaque. Ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca, e caminhando os 2 juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho. Respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão. Nesse momento nasce essa expressão, esse nome que expressa algo do caráter de Deus, que disse a Abraão: Deus mesmo há de prover, Deus proverá. Jeová Jirê, nasce aqui. Jeová Jirê, o cordeiro para o holocausto, meu filho, os proverá. E os 2 continuaram caminhando juntos, paternidade. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão. 2 vezes, não falou só Abraão: Abraão, Abraão. Marta, Marta. Simão, Simão. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou em holocausto em lugar do seu filho. Interessante, porque o carneiro já estava preso lá, já estava uma provisão separada. Um carneiro preso pelo chifre, que não berra, que não faz barulho. Deus falou para a provisão assim: ó, você está escondida, só vou revelar após a obediência. Fica quieta. Por isso que a gente não vê a provisão muitas vezes. Vai vir da onde? Deus falou assim, sem barulho, sem grito. Eu não quero que ele te veja até o momento que ele possa. E o sacrificou em holocausto. Abraão deu aquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso, até hoje diz: no monte do Senhor se proverá. Deus começa. Abraão é uma figura importantíssima na Bíblia. Abraão é um personagem bíblico muito significativo, o pai da fé. E Deus começa um povo a partir de Abraão. E na verdade Deus começa o seu povo, um novo povo que ele queria começar para se revelar à humanidade através desse povo. Mas ele começa um novo povo a partir de um povo antigo. Ele vai até Ur dos Caldeus, de lá de pinça Abraão, um homem. Ele escolhe Abraão para dar início a uma nação, ao povo, e faz aliança com Abraão. E começa o povo judeu a partir de Abraão, os hebreus. Então Deus começa um novo povo a partir de um povo antigo. Deus pode começar algo novo a partir de algo antigo, porque Deus não precisa de circunstâncias favoráveis para dar início a algo especial, porque Ele é capaz de transformar água em vinho. Ele não precisa que as coisas estejam totalmente perfeitas para começar algo.
Ele pode dar início a algo especial em sua vida, independente do que você esteja vivendo. Ele pode começar algo especial, independente do que esteja acontecendo na sua história, independente de como a sua história esteja. Muita gente espera as coisas ficarem toda arrumadinha, todo perfeitinho para começar algo, e Deus está falando assim: quem disse que eu preciso que você arrume tudo? Ele arranca Abraão de um ambiente que Abraão estava e leva Abraão para um desafio de fé. Ele fala para Abraão: através de você eu vou começar uma grande nação. E diz que vai começar uma grande nação para um homem que não tinha filhos, e que a mulher era estéril. Muitas vezes, algumas pessoas podem não saber como lidar com Deus, podem não saber como se relacionar com Deus, e podem não saber o que está acontecendo em sua vida, não interpretar, não conseguir perceber, porque Deus pode falar coisas que parecem não fazer sentido. Vou fazer uma nação através de você, para uma mulher que tem estéril, e o cara não tinha filhos. Deus pode falar coisas que não fazem sentido. Deus pode começar conversas com você no futuro. Você pode não estar entendendo às vezes o que Deus está fazendo, para onde Deus está apontando, o que Deus está falando, e muitas vezes não percebemos, porque Deus não conversa conosco nem no passado nem no presente. Deus começa a antecipar as coisas. Deus não te chama por quem você é, Deus te chama por quem Ele te vê, por quem você vai se tornar. O tempo pode estar dividido em 3 partes: passado, presente e futuro. O diabo vai querer conversar com você no passado, te dizer quem você era, o que você fez, o que você estava, de onde você saiu. Os homens vão querer te acusar sobre o presente, sobre o que você está fazendo, como é que você está, sobre as circunstâncias negativas. Mas Deus vai conversar com você. Gideão, homem valente. Eu não. Sim, valente, corajoso, meu líder, meu guerreiro. Deus vai falar com você, conversar com você no futuro. Deus já está contando com a transformação, Deus está contando com a provisão, Deus está contando com a sua melhora, Deus está contando com o seu desenvolvimento, Deus está contando com o seu crescimento. Por isso você pode não entender o que Ele está falando com você, porque Deus pode não estar falando com você hoje, Ele está falando sobre o amanhã, sobre o futuro. E quando falamos sobre o futuro, sobre uma realidade que ainda não é realidade, mas para aqueles que têm fé, aquilo que não é realidade já se tornou. E se você não está entendendo o que Deus está dizendo, você pode não conseguir corresponder às expectativas de Deus a seu respeito. Quando estamos caminhando e vivendo somente com os sentidos naturais, e não compreendemos, podemos não ouvir os desafios de Deus. Não, Deus vai desafiar você. E podemos não perceber a convocação de Deus para algumas coisas da nossa vida. Deus conversa conosco através da fé. A fé aponta para o futuro. A fé enxerga para construir. O natural constrói para enxergar. A fé agradece para depois viver, o natural vive para depois agradecer. Na verdade, andar com Deus pode ser difícil. Acompanhar o raciocínio, já andou com pessoas e fala assim: cara, não consigo acompanhar o teu raciocínio, eu não consigo acompanhar o teu ritmo. Existe um problema quando você não consegue acompanhar o ritmo de Deus. Deus tem o seu próprio ritmo. Existe problema quando pessoas não querem que o líder acompanhe o ritmo delas. Jesus, quando falou com os seus discípulos, falou assim: se quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, se quiser, venha para o meu ritmo, para a minha frequência, para a minha velocidade. Você precisa aprender a andar com Deus e a viver em fé. Você precisa aprender a se relacionar com o futuro, como se já fosse presente. Você precisa começar a crer nas promessas que Deus te fez, como se já fosse realidade. E começar a se comportar não com o que você está vivendo, mas, e não somente com o que você quer viver. Porque a fé não é um mecanismo de realizar o teu sonho.
o teu propósito. No livro de Atos vai dizer que Davi serviu, adormeceu e serviu aos propósitos de Deus, não aos seus próprios. Então a fé não é um mecanismo de fazer as nossas vontades. A fé é uma ferramenta poderosa para acessarmos o sobrenatural de Deus e acabarmos vivendo coisas que Deus já prometeu, estabeleceu, realidades que sozinho não poderíamos. Quando Deus chama Abraão a começar a sua descendência, que ele não poderia contar, ele diz: Deus, Abraão diz, minha mulher é estéril, pô. Como é que o senhor está falando que eu vou começar uma descendência mais numerosa que a areia da praia? Mas a minha mulher é estéril. Como? Abraão fala: como isso vai acontecer? Eu ainda sou velho. Abraão fala para Deus, como quem diz: pô, eu já estou com 75, você vai me prometer isso agora? 80, por que não fez isso antes? Já estou velho, minha mulher é estéril. Aprenda uma coisa, aprenda a concordar com a palavra de Deus. Existe poder na concordância. Se ligares na terra, ligares no céu. Existe poder. Aprenda a concordar com as palavras de Deus. Deus faz promessas de uma grande descendência, de uma grande nação a partir dele. Tem um segredo: Maria. Um anjo aparece e diz para ela: salve agraciada, bendita, você dará à luz a um filho, o verbo que vai se fazer carne. Como eu sou virgem, como isso vai acontecer? O poder do Altíssimo te envolverá, e o que será gerado em você vai ser gerado do Espírito Santo. O ventre de Maria está vazio, ela é uma mulher virgem, mas quando o anjo traz uma palavra de Deus e libera uma palavra para ela, quando ele libera a palavra, Maria diz assim: eis-me aqui, faça em mim conforme o seu propósito. Concordo. Quando ela concorda, pluf, a palavra entra no ventre. Não tem semente, não tem sêmen, tem uma palavra. E a matéria, carne, nervo, veias, sangues, gordura, ossos começam a se formar a partir da palavra. Por isso que quem tem uma palavra, às vezes tem. Abraão tem uma promessa. A promessa de Deus para Abraão passava pelo seu filho, por um filho que ele não tinha. A promessa de Deus para Abraão passava por um filho que ele não tinha, passava por algo que ele não tinha. Talvez você tenha promessas que ainda não tem. Acontece que Abraão cresce, prospera, adquire riquezas, mas ainda não tem filho para deixar o seu legado, para deixar a sua herança. Abraão e Sara tentam fabricar a sua própria bênção. Existe algo que homens e mulheres de Deus são treinados a desenvolver: paciência. E às vezes parece que nós estamos na sala de espera de Deus. Já ficou em sala de espera de dentista, de médico, e você fica, né? Você chega lá no médico, aí o cara marcou 8 horas, aí dá 8h40, você fala assim: por que marcou 8? Você sempre fala, eu também sempre falo isso. E às vezes parece que estamos na sala de espera de Deus. Ele nos deixa na sala de espera. Abraão e Sara tentam fabricar a sua própria bênção com as próprias mãos. Abraão tem um filho, a Sara tem uma excelente ideia, porque a promessa está demorando, não está acontecendo, eles não conseguem esperar, eles não conseguem se permanecer. E eles fabricam a sua bênção. Sara tem uma brilhante ideia: olha, eu tenho essa serva aqui, Agar, você tem uma relação com ela, fabrica, e eu vou pegar o filho, vamos criar como fosse nosso, já que a gente, Deus disse, mas não aconteceu, vamos resolver. Será que isso acontece com a gente? Vamos resolver? Será que existem momentos que não conseguimos identificar a hora de agir e a hora de esperar? Abraão tem um filho com a sua serva. Eles tentam contornar a situação, tentam dar um próprio jeito nas coisas, fabricar a sua própria bênção.
mas não dá certo. Gênesis 17 diz assim, e Abraão, 17, versículo 18 diz assim, e Abraão disse a Deus. Abraão já não aguentava mais esperar, por isso que ele deu um jeito. Ele não estava aguentando mais, a paciência tinha esgotado. E ele diz, e Abraão disse a Deus, permite que Ismael seja meu herdeiro. Quando Ismael, esse menino, nasce, e Isaac não vem, e Sara permanece estéril, parece que Deus vai, tem horas que Deus parece que prolonga a bênção, permite que as coisas, parece que estão demorando. Abraão chega a falar para Deus, Deus, faz o seguinte, deixa. E Abraão disse a Deus, permite que Ismael seja meu herdeiro, deixa como está, vai dar muito trabalho correr atrás desse milagre. Abraão fala para Deus, deixa assim mesmo, não precisa, permite que Ismael seja meu herdeiro. Então Deus respondeu, Deus não diz não, Deus diz como vai ser. Então Deus respondeu, na verdade Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você ele se chamará de Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. A verdade é que Abraão tenta fazer um acordo com Deus. É como que Deus respondesse assim, eu não faço acordo, cara, eu tenho alianças. Quem faz acordo é advogado. Normal. Mas Deus está falando, eu não sou um Deus de acordos. Deus, não faça acordos com Deus, porque Ele não vai querer assinar embaixo. Deus é um Deus de alianças, e muitas vezes podemos tentar apressar as coisas, fazer do nosso jeito, e Deus diz não. E às vezes temos que refazer e fazer tudo de novo, simplesmente as coisas não acontecem, porque Deus faz aliança, Ele não faz acordo, e quando o cenário fica ainda pior, parece mais impossível, mais improvável de acontecer, é que Deus entra em cena. Porque Ele faz a promessa com 75, vai passando 80, 85, 90, a coisa vai ficando pior. Abraão está mais velho, Sara está mais velha, mais infrutífera do que nunca. Parece que tem coisas na nossa vida que Deus não quer deixar dúvidas que foi Ele. É como se Deus deixa a coisa embolar. Meu Deus, como Deus permite isso? E Deus, permito. Vou deixar, porque vocês não vão querer dizer que foi a cirurgia, ou foi o doutor, ou foi o advogado que liberou, ou foi o teu conhecido na prefeitura, ou o teu deputado, ou isso aqui, Deus, não, vocês vão entender que foi eu. Deus faz questão de não deixar dúvidas, inclusive para você. A ação sobrenatural de Deus na nossa vida nos leva para dentro de uma realidade divina. Por isso que é ruim pessoas que não têm no seu dia a dia experiências com Deus, pequenas que sejam, porque as ações sobrenaturais de Deus na nossa vida nos levam para a realidade divina, nos conectam com o sobrenatural. Por isso a necessidade de você buscar a Deus, por isso a necessidade de você ter tempo de oração, de você criar uma intimidade com Deus, estar sensível ao mundo espiritual, porque as ações sobrenaturais de Deus na nossa vida nos levam para a realidade divina, nos conecta ao sobrenatural, muda a nossa perspectiva de enxergar as coisas, nossa visão de vida, de mundo, nós começamos a pensar diferente. A conexão direta de Deus na vida de alguém tira a pessoa da superficialidade. Quando você começa a ter experiências com Deus, você começa a sair da superficialidade cristã. Quando você começa a mergulhar na palavra de Deus e no conhecimento da palavra de Deus, você vai sendo alimentado, a sua fé vai ficando mais robusta e você consegue se conectar com o mundo espiritual. Deus quer profundidade com Abraão. Deus está formando o pai da fé. O nosso problema é querer viver grandes coisas com Deus trabalhando pouco na nossa vida. Construa um grande prédio. Quantos aqui já receberam aquela palavra assim: Deus tem uma grande obra na tua vida? Levanta a sua mão. Vai fazer uma grande obra para você ver o trabalho que vai dar. Deus quer profundidade. O pai da fé precisava... O pai da fé, que seria Abraão,
não podia pensar igual a todo mundo. Diga para alguém que está ao teu lado: Deus não vai deixar você pensar igual a todo mundo, porque a obra que Ele tem na tua vida é grande demais. Deus não vai deixar você raciocinar como todo mundo, enxergar a vida ao mundo como todo mundo. A obra que Ele tem na tua vida é grande demais para isso. Ele vai querer mexer em você. Abraão precisava pensar, ele precisava passar para a sua descendência coisas especiais, porque na verdade o trabalho de Abraão, pastor Digão, não era só colocar Isaac no mundo, era colocar o mundo de Deus dentro de Isaac, que a partir dali ia se formar uma descendência. O encontro com o sobrenatural te tira do lugar de conhecer Deus somente de ouvir falar, e te conecta a uma realidade de um Deus com que você vive, e começa a viver com Deus. A experiência com o impossível te coloca em contato com a limitação humana e te mostra a real dependência de Deus. Por isso que eu não sei se você já passou por isso, você visita pessoas muito doentes, e aquela pessoa está mais calma que você. Você vai visitar alguém num estado terminal, ele fala assim: está tranquilo, cara, a glória de Deus, Deus é maravilhoso, a glória do Senhor. Ele te dá uma aula de espiritualidade e de conexão com o sobrenatural e com Deus, porque o contato com a fragilidade humana te faz enxergar e valorizar mais a realidade divina, porque quando quebra o teu orgulho, quando quebra o teu eu, você enxerga Ele. As experiências com o sobrenatural, pessoas que têm experiências com o sobrenatural, reduz o orgulho, reduz a insegurança, as pessoas se sentem seguras. Se morrer é lucro, viver é Cristo. Nada abala ela, nada abala, cara, nada abala ele, nada abala ela. Ele está firme, ele está olhando para o alvo, não, ele está sempre com um sorriso, está sempre bem. Aumenta a confiança para as coisas futuras. O contato com o sobrenatural ativa a sua visão sobre propósito. Você começa a entender não somente o que realmente é um propósito, valores sobre a percepção, sobre a transitoriedade da vida e a brevidade da vida. Você consegue enxergar, entender essas coisas com mais sabedoria. Pessoas que têm contato com o sobrenatural e que vivem uma experiência sobrenatural com Deus, pessoas que vivem milagres, que vivem essa experiência, o cérebro dessas pessoas, o cérebro delas tem um impacto, sofre um impacto com uma experiência sobrenatural com Deus. Algumas coisas começam a acontecer dentro do cérebro de uma pessoa. Por isso que a Bíblia vai dizer que o Evangelho não é mudança de hábito, é renovação da mente, é uma mudança na sua mentalidade interior. Pessoas que são impactadas com experiências sobrenaturais e vivem milagres, o córtex frontal dessa pessoa, associado à atenção, concentração, sofre um impacto e a pessoa começa a perceber a vida de forma mais focada, centrada, e torna a pessoa mais equilibrada e mais sóbria. Presta atenção, Deus começou um trabalho tão grande, tão poderoso em Abraão, que começou a modificar as suas percepções cerebrais, para que ele pudesse ser uma pessoa que enxergasse a vida diferente dos outros. Você não está entendendo o que Deus está fazendo com você, com as circunstâncias que você está enfrentando, com o nível de problemas, que o estresse que você enfrenta, as barreiras que você tem que lidar, os montes que você tem que transpor. É porque você não está percebendo que o trabalho que Deus está fazendo dentro de você é mais importante do que Ele pode fazer fora. É como se Deus estivesse falando para você: eu estou preparando você, mas não é para qualquer coisa. Pessoas que sofrem um impacto com experiências sobrenaturais e vivem milagres, o lobo parental do cérebro, envolvido nas percepções de espaço, separação entre eu e Deus, sofre um impacto e começa a quebrar o que se chama de individualidade, levando a pessoa a entender melhor o que é ser um com Deus. Algumas pessoas têm dificuldade de entender o que é ser um com Deus.
Algumas pessoas não conseguem mergulhar de cabeça, não conseguem se entregar, não conseguem entregar tudo, não conseguem deixar Deus entrar em todas as áreas, não conseguem entender que é ela andando na terra, é Deus andando através dela, é Deus falando através dela. Ela não consegue. Algumas pessoas têm problemas de percepção, sentam sempre no fundo, estão sempre à margem, não conseguem se envolver, não conseguem servir, não conseguem mergulhar. E Deus começa esse trabalho. A área límbica do cérebro também é envolvida em uma experiência sobrenatural, e essa área é envolvida nas emoções. Pessoas que também sofrem experiências com o sobrenatural, vivem milagres. Essa área límbica do cérebro também sofre o impacto. Áreas envolvidas com as emoções é ativada, onde amor, paz, alegria se tornam experiências vividas de maneira mais entendível. A pessoa começa a ser feliz sendo feliz, não é rir. Ela não só ri somente, ela é feliz, entende o que é felicidade. Não é uma alegria momentânea de uma piada ou de um momento que entre amigos, não, é um contentamento interior que lhe traz satisfação plena e felicidade, independente do que ela esteja vivendo. Começam a perceber melhor, o seu entendimento começa a se abrir. Alguns cientistas que pesquisaram o cérebro de pessoas que viveram milagres, olha o que eles disseram. Cientistas da Universidade de Colômbia, matérias na revista Nature de Neurociência, da Harvard Medical School, Duke University. O que eles falaram? Eles dizem que pessoas tiveram experiências sobrenaturais e viveram milagres, passaram a ver as limitações humanas com mais humildade e gratidão, ou seja, menos murmuradores. Reclamam menos quando enfrentam problemas. Você tem uma coisa que Deus não gosta, é murmuradores. Dizem que pessoas que enxergam, que vivem sobrenatural e milagres, enxergam Deus como um auxílio presente e não teórico. Elas conseguem viver a sua realidade com Deus de maneira real. Dizem que essas pessoas desenvolvem um maior senso de esperança, calma diante de desafios. Dizem que essas pessoas criam conexões mais fortes com o propósito de vida e aumentam a percepção de eternidade. Padrões negativos neurais são alterados, reduzindo a propensão a medo e a estresse. As pessoas são mais calmas no meio da tempestade. Elas conseguem realmente andar, colocar o pé para fora do barco e andar sobre as tempestades da vida. Porque quando Jesus manda Pedro andar, ele não para a tempestade, ele manda Pedro sair com a tempestade em movimento. Ativa redes de gratidão, de pertencimento, proporcionando uma obra. Ativa a percepção espiritual, aprofundando crenças em uma dimensão maior do que se pode medir. Experiência sobrenatural com milagres altera o modo de ver Deus, conecta relacionamento mais profundo. Ou seja, Deus está fazendo um trabalho minucioso em Abraão. Deus pode estar fazendo um trabalho minucioso em você, por isso que você não está entendendo algumas coisas e não está percebendo. O trabalho minucioso que Deus faz em Abraão e atingir toda a sua descendência, Deus se preocupa em transformar, em mudar, em alterar Abraão por dentro, e não somente o ambiente externo de Abraão. O problema de muita gente é que às vezes queremos que Deus mude a nossa vida, resolvendo os nossos problemas. Deus não é um solucionador de problemas. Deus não vai mudar a sua vida, Deus vai mudar você. Você bota a tua vida em ordem. Você precisa ter algo em sua vida para dizer: eu sei que foi Deus que fez. Talvez você esteja aqui hoje precisando de um milagre. Receba uma palavra de Deus em nome de Jesus. Deus pode operar um milagre e deve estar preparando você para esse milagre. Isaac é o herdeiro. Isaac é a certeza da promessa. Isaac é a prova viva de que a promessa de Abraão vai se materializar.
A promessa depende da vida, da sobrevivência de Isaac. Aí Deus vai a Abraão e diz: pega teu filho, pega a promessa. Mas a promessa depende dele, e Deus vai dar fim a ele. Teu filho Isaac, o que você sonhou com ele, o que te fez superar limites, o que fez vencer a incredulidade, que você suportou dores, pega ele, coloque ele no altar, sacrifique-o, queime-o. Parece que às vezes Deus não pega leve com a gente. Parece que às vezes Deus não está facilitando as coisas. A mesma mente que expande para gerar milagres agora está familiarizada com o sobrenatural, agora está sendo espremida e apertada e provada. Sabe quando a sua fé aparece? Quando realmente a sua fé dá as caras, quando você é espremido. Quando Deus permite que a gente passe algumas situações, isso é vida real, isso é evangelho como ele é. Deus permite. Todos nós aqui vivemos problemas às vezes, uns grandes, outros médios, outros menores, dependendo do momento. E quando Deus permite que algumas coisas aconteçam, é onde nossa fé aparece. Interessante aqui é que Abraão, sem contestar, sem pestanejar, sem falar nada, ele diz: ok, pega teu filho, tudo bem. Ele entendeu o que Deus estava fazendo. Existe um problema quando ficamos nos fazendo de desentendido. Meu Deus, por quê? Por quê? O que está acontecendo? E você demora. Às vezes demoramos a obedecer, fingindo como se, eu não mereço isso, eu não quero isso. E se finge não entender o que Deus requerendo obediência. Abraão tem uma coisa favorável, ele entende, ele percebe. Ele não vai falar com ninguém, até porque se ele fosse falar para Sara, o problema que era. Mas ele percebe, ele entende, ele guarda, Ele pega o menino, coloca o menino, vai fazer o que Deus pediu. Pega seu filho, filho da promessa, vai em direção ao local. Impossível não ver, não posso passar desapercebido, porque é impossível não ver Jesus aqui. É impossível não ver a cruz, porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Filho amado, o Filho da promessa, o único. Deus, quando fala para Abraão, teu único filho, Deus está estabelecendo uma conexão com o futuro. Porque o que está acontecendo com Abraão é um prenúncio daquilo que Deus irá fazer. Abraão foi instruído a sacrificar seu único filho, a quem amava. Deus Pai oferece o seu único filho a quem amava. Meu filho amado, em quem me comprazo. Abraão, como pai, oferece seu filho voluntariamente, obedecendo a Deus. Deus Pai oferece Jesus como um cordeiro que tira o pecado do mundo. Impossível não perceber a conexão com a cruz. Não há indícios de resistência de Isaac. Isaac é capaz de carregar a lenha, já podia ser um adolescente como esse. Abraão já tem 100 anos, como um menino desse não vai fugir de um velho de 100 anos. Mas ele é amarrado, ele se deixa amarrar. É quase que ele fala: deixa, papai, pode deixar que eu subo, já entendi, eu mesmo vou ali. Ele mesmo sobe. Será que Abraão tem forças para colocá-lo ali em cima? Voluntariamente entrega a sua vida. Jesus do Getsêmani diz: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Hebreus 11:19 interpreta que Abraão, ao obedecer, acreditava que Deus era capaz de ressuscitar Isaac. Fala de ressurreição. A história de Abraão e Isaac não é apenas a narrativa de um teste de fé, mas um prenúncio rico e glorioso do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Deus diz a Abraão: vai para a região de Moriá. Quando você vai a Israel, você vê que a região de Moriá é cercada de montanhas, são muitas montanhas. O Getsêmani está ali, o Monte Moriá, onde está o templo, está ali, outros atrás. Mas Deus fala: vai para a região, lá eu vou te mostrar. Manda ir para Moriá e depois mostraria qual era o lugar certo. Mas vai nessa direção, vai para a região de Moriá.
Deus estava lapidando o pai da fé, trabalhando obediência, ativando discernimento, trabalhando confiança, trabalhando fé. Às vezes não entendemos o que Deus está fazendo, Ele está trabalhando a tua confiança, trabalhando a tua fé, o teu discernimento, abrindo os teus ouvidos. O intuito de Deus não era revelar o final. O intuito de Deus não era conhecer Abraão, saber do que Abraão era capaz, porque Deus sabe do que somos capazes. Deus queria que Abraão soubesse do que ele era capaz, porque na verdade, na vida, você não perde para o diabo, você perde para si mesmo. A gente perde para nós mesmos. Quando você está num regime, não consegue parar com açúcar, parar com doce, parar com isso, parar com aquilo, você não perde para o doce, você perde para você. Quando você não consegue ter disposição de ir na academia, você não perde para o ar-condicionado, você perde para você. Tem a ver com nós mesmos, com nos conhecermos, porque Deus já nos conhece. Deus queria que Abraão se conhecesse, soubesse que ele pode, que ele é capaz, com a graça de Deus. Os testes que enfrentamos não são provas para Deus nos conhecer. E tem um detalhe no texto. Deus diz, vai para a terra, vai para a região de Moriá. Naquela região lá eu vou te mostrar o monte, certo? Mas por que que Deus não revela o final? Quando chegar lá eu te mostro onde é. Será que vivemos coisas assim? Parece que temos que caminhar sem saber o final das coisas. Temos que continuar caminhando sem termos todas as respostas. Porque a lapidação vem no processo. No processo, tanto Abraão quanto Isaac são lapidados. Deus sabe que nós seres humanos temos dificuldades de lidar somente com o final da história. Deus coloca Zacarias mudo. Vai ficar mudo, para você não estragar. Você é bom, Zacarias, você é bênção, mas tem um problema com você, Zacarias, sabe qual é? A tua língua. Você discorda muito de Deus, era um anjo falando para ele, você discorda muito do céu. Tem um problema com você, vai ficar mudo. Você não pode saber das coisas. Deus sabe que nós humanos temos problemas e podemos focar só na bênção e esquecer o processo, querer tomar atalhos para chegar logo no lugar, porque somos assim, queremos resolver com A, com B, com C, com D, com tal, queremos chegar logo. Aprenda uma coisa: se mova na direção que o céu está apontando. Mesmo que você não tenha o plano todo na sua frente, não tenha todas as respostas, continua andando, continua caminhando na direção que Deus está mostrando você. Vá para a região correta, vá para o seu ambiente, o ambiente do seu propósito. Tem gente que não sai do lugar, não anda, não sai do lugar esperando uma confirmação de Deus. Está esperando a confirmação, e Deus olha para ele, esperando ele se alinhar e se mover na direção certa. Ele está esperando Deus confirmar, e Deus fala, estou esperando você se mover, estou esperando você levantar, estou esperando você se envolver. Resumindo, tem gente que sabe o que é certo, mas mesmo assim faz o errado. Graças a Deus, pastor Digão, isso só acontece em Teresópolis. Isso pode acontecer conosco. Sabemos o que é certo. Eu já vi muita gente falar, eu sei que eu tinha que me envolver, mas não, vou não. Eu sei que eu tinha que fazer, mas não. Eu sei que eu tinha que ler, me dedicar, mas não. Eu sei que eu tinha que orar, mas não. Eu sei que eu tinha que estudar, não. Eu sei que eu tinha que servir. Sabe o que é certo, mas não consegue fazer, não consegue ir para a direção. Mas ele quer avistar o monte, onde está a provisão. E às vezes algumas coisas não acontecem, não enxergamos, não se abrem para nós. Algumas portas não se abrem, porque Deus falou, vai para a região primeiro. A porta está lá. Quando chegar lá, eu te mostro onde está a porta. Tem coisas que você já deveria ter feito há muito tempo e o céu ainda não liberou a localização exata, porque você ainda não se moveu na direção certa.
Abraão precisava encontrar o lugar correto, exato para o sacrifício e a adoração. No texto vemos que Deus diz: vá para a região de Moriá, lá eu vou dizer o lugar. Ele foi para a região que Deus disse. Estando na região, 3 dias de viagem após, o texto diz que ele levanta os olhos e vê o lugar. Depois que ele está na região, ele levanta os olhos e vê o lugar. É ali. Reconhece o lugar? Fala assim comigo: lugar correto é importante. Quando Abraão reconhece o lugar, ele diz aos seus servos: fiquem aqui, vou ali com o menino sacrificar. Não, eu vou ali adorar. Ele está indo fazer o sacrifício, mas ele diz: vamos ali adorar e já voltamos. Tem um ensinamento. Abraão sabia que verdadeiros adoradores sabem que adoração não tem somente a ver com cantar. Adoração não tem somente a ver com ajoelhar-se, com fazer 12 horas de oração, de louvor, de adoração. Adoração genuína não tem a ver somente com incenso. Adoração genuína tem a ver com sacrifícios. Altares eram levantados não somente para... Todas essas outras coisas são importantes, mas Abraão, a Bíblia diz que Deus procura sobre a terra adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele procura os adoradores, porque adoração genuína é mais do que lágrimas. Algumas pessoas não choram muito, é verdade ou não é? Algumas pessoas não são muito de chorar, e nós podemos ter alguns chorões que choram pra caramba, mas não obedecem. E aquele que é quieto obedece, sacrifica. Não que não devemos chorar, me entendam, por favor, mas a adoração genuína vai além do que se vê. Ela tem a ver com coragem de colocar no altar e sacrificar algo. Altares eram levantados não somente para acender incenso, altares eram levantados não somente para as orações, mas para sacrifícios. Elias, no sacrifício dos profetas com os profetas, no duelo com os profetas de Baal, anos sem chuva na terra, anos sem chuva, o que estava valendo mais? Água. Água estava valendo muito dinheiro. Tinha uma seca. Se você está em falta de tomate, tomate vai lá para o seu quê? Está em falta de alguma coisa, aquilo aumenta o preço. Não tinha água, seca na terra. Elias prepara o altar, repara o altar, coloca o sacrifício, mas Elias fala assim: falta algo. Tem muito cordeirinho aí. Quem já foi em Israel, quando você vai lá no Monte Horebe, você sabe que tem que descer um pedação para ir pegar água. Pega água. E ele começa a encharcar o sacrifício de água, cava uma vala e enche de água ao redor. Ele coloca algo realmente que estava sacrificando algo. Se nossa oferta não vale nada para nós, por que vai valer alguma coisa para Deus? Não estou falando somente de dinheiro, estou falando do que realmente entregamos para Ele. E Elias entorna, a Bíblia diz que quando Deus recebe, ele faz uma oração simples, porque o que atraiu Deus para o altar não foi a oração, foi o que ele foi capaz de colocar, o que ele foi capaz de entregar. A Bíblia diz que o fogo caiu, lambeu a água em volta, porque Elias sabia que adoração, altar tem a ver com sacrifícios. Adoração genuína não tem a ver somente com músicas, com lágrimas e palavras doces lançadas ao céu, mas com a coragem de matar o eu, muitas vezes, e colocar o Isaac no altar. Adoração genuína tem a ver com a coragem de colocar no altar tudo que é importante, com coragem de falar: Deus, é tudo seu, é tudo seu. Tudo. Se o senhor quiser levar, está tudo bem. Se o senhor quer deixar, está tudo bem. Tem a ver com coragem. Algumas pessoas têm medo de orar por algumas coisas.
Vai que Deus ouve. Vamos voltar à questão do lugar. O lugar é importante. Abraão está indo encontrar o lugar certo, porque não adiantava levantar um altar no lugar errado. É por isso que o diabo sempre vai querer te tirar do lugar. Ele quer te desestabilizar, ele quer te levar para outro lugar, quer tirar você do lugar que você deveria estar. Sempre vai querer te empurrar, querer te impedir de encontrar, de estar no lugar certo para você florescer. Porque uma planta saudável plantada no lugar errado não floresce. O verso 4 diz que no terceiro dia ele levantou os olhos, viu o lugar de longe. Como que ele sabe que aquele era o lugar? Se você estiver disposto a obedecer, a andar em fé, a seguir a direção de Deus, que o céu apontou, Deus vai liberar sobre você discernimento. O que o discernimento que Deus vai liberar sobre você vai fazer? Vai fazer você identificar o lugar certo, as pessoas certas para você se associar, identificar o momento certo para você agir, para você entrar, para você sair, para você fazer. Discernimento vai te dar respostas que cursos não podem te dar, professores não podem te dar, pastores não podem te dar, pais não podem te dar, mães não podem te dar, ninguém pode te dar. Vai te dar respostas e direções somente que o céu pode te dar. A palavra hebraica para discernimento é biná, que tem a ver com compreensão, percepção espiritual. Não somente te protege de erros, mas te faz acertar mais. Abraão diz ao seu servo: fique aqui, eu vou com o menino adorar e já voltamos. Ele não diz eu vou ali e já volto, não. Iremos adorar e voltaremos. Quando você encontra o lugar certo, o momento certo, nem todos estão preparados para ir com você. Fiquem aqui vocês não estão prontos para viver aquilo não. As pessoas podem não estar entendendo você, e muitas vezes pessoas não podem estar em paz com você. Mas aprenda uma coisa: se Deus estiver em paz com você, não é você ele está em paz com Deus. Se Deus estiver em paz com você, siga, vai, avança, caminha, sobe o monte. Deus diz para ele sacrificar Isaac, mas ele diz ao servo: vamos ali, vamos voltar. Abraão está verbalizando algo. Abraão está confessando algo. Abraão não está desejando algo. Abraão está profetizando algo. Abraão está chamando algo à existência que ainda não aconteceu. Vamos ali adorar, voltaremos. Ele está declarando, chamando a existência: iremos voltar. As suas palavras estão ecoando no mundo espiritual. Existe uma diferença entre desejar e crer. Abraão está crendo em uma história que ele irá viver. Abraão está falando sobre algo, verbalizando, confessando algo que não aconteceu, como se já tivesse acontecido, em uma certeza de fé em seu interior: iremos e voltaremos. Abraão foi no futuro e voltou. Existe uma diferença entre desejar e crer. Abraão está crendo. Crer tem a ver com fé, está ligado ao Espírito, uma certeza baseada na fidelidade de Deus, em colocar o peso em algo confiável. Isso é crer. Abraão está crendo, colocando peso em algo confiável: iremos e voltaremos. É uma convicção que altera o comportamento e a expectativa. Podemos perceber que Abraão não está confessando algo da sua própria cabeça. Existe um problema: você não vai sair confessando da sua própria cabeça. Tudo que você confessar vai acontecer. Eu estou crendo, vou confessar e vai acontecer. Não, Abraão não está confessando algo que ele deseja, ele está confessando algo que ele crê. E para você confessar algo que você crê, você precisa ter uma base para isso. A base para a sua fé sempre será a palavra de Deus, não uma revelação que você recebe. Abraão tem uma base. Hebreus 11:17 diz assim: pela fé Abraão, quando
Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar seu único filho, embora Deus tivesse lhe dito por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente receber Isaac de volta entre os mortos. Então Abraão tinha uma palavra, tinha uma promessa sobre a sua descendência, que era sobre Isaac. Então quando ele vai e diz que voltaria, ele tinha uma palavra, que o filho dele, a partir daquele menino, seria uma descendência. Então ele abraça a palavra de Deus. Eu recebi uma promessa sobre esse menino, ainda que eu faça o que eu tenho que fazer, Deus pode trazê-lo de volta. Então Abraão se abraça na sua promessa, se abraça em uma palavra, numa palavra de Deus. Quando Deus quer fazer algo grande em seu futuro, Ele te submete a um processo, a testes que irão validar o seu destino. Abraão sobe, prepara o sacrifício. Quando ele vai sacrificar, os irmãos da música, se quiserem vir para cá, ficar junto comigo, são bem-vindos. Quando ele vai sacrificar, o texto diz que o anjo bradou do céu, chamou: Abraão, Abraão, estou aqui. Deus nunca quis Isaac, Deus queria Abraão alinhado. Deus não quer o que você tem, Deus não quer nada seu, Deus quer teu coração alinhado. Esse versículo é interessante porque tem uma duplicação no nome, e não é apenas um recurso enfático do texto, é Deus demonstrando uma urgência: Abraão, Abraão. Em outros momentos Deus diz: Moisés, Moisés, Marta, Marta, Simão, Simão, Saulo, Saulo, por que me persegues? Era Deus chamando a atenção para uma urgência. Será que essas coisas podem acontecer na nossa vida? Deus chamar a nossa atenção por causa de urgência? Escute que eu vou te falar. Quando Deus está falando com você e você não ouve, quando você não consegue ouvir, discernir o que Deus está falando com você, Ele vai começar a conversar com você através de circunstâncias. Às vezes, em alguns momentos da nossa vida, coisas acontecem porque Deus deseja, quando nós não ouvimos, não entendemos e não caminhamos para o lugar de consagração que Deus deseja, Deus prepara, Deus permite que algumas coisas aconteçam, que essas coisas vão acabar nos levando para um lugar de consagração que nós deveríamos ter ido sozinho. Porque quando não ouvimos com os nossos ouvidos, Ele começa a conversar com a gente através das circunstâncias, através de acontecimentos da vida, através de coisas. A porta que Ele abre, ninguém pode fechar, mas é que Ele fecha, para chamar a tua atenção. Quando você quer chamar a atenção do seu filho, quando você quer que ele, você é capaz de ele, para com isso, olha para mim. Quem já fez isso com o filho? Olha para cá, larga isso. Olha para cá, quero falar contigo. Às vezes, Deus permite, quando você não vai sozinho para o lugar de consagração que Ele deseja, você vai engateando. O chamado vem do céu. O texto diz: vem do céu. Não é humano. Não é um chamado humano, não é uma figura de autoridade humana. O chamado vem do céu. Seu chamado pode ter uma confirmação terrena, mas ele precisa ter uma originalidade divina. E o problema de hoje é que tem gente sendo chamado da terra querendo que o céu valide o seu chamado. E ao contrário, você precisa ser chamado do céu para a terra confirmar o que Deus já fez. Tem uma coisa especial na provisão. Nesse momento, que o anjo brada para ele parar, para, já sei que você teme a Deus. Entendi, está certo. Não vá mais adiante. Abraão, quando o anjo manda parar, que ele para, ele vê a provisão, ele vê o cordeiro preso pelos chifres,
Ele via a provisão que ele já cria que Deus faria. Entende agora a importância do lugar certo? Existia um carneiro preso pelos chifres num monte certo. Se Abraão vai para o monte errado, aquele carneiro não estaria lá. Naquele monte certo, Abraão sobe de um lado com seu coração temeroso, aflito. Como é que vai ser? E Deus está subindo para o outro lado, sem ele saber, com um carneirinho para prender nos galhos da árvore. Preste atenção, às vezes você pode estar com o seu coração aflito, subindo uma montanha, sem saber o que vai acontecer. Escute, Deus pode estar do outro lado dessa montanha, subindo com a sua provisão, e você não sabe ainda. Ele via a provisão que ele já cria que Deus faria, porque quando Isaac pergunta, ele fala: Jeová Jirê, Deus proverá. Jeová Jirê, Deus proverá. A importância de encontrar o lugar certo. Sua provisão, a provisão de Abraão já estava providenciada. A sua provisão já está providenciada. A provisão que você precisa já está providenciada. Você só precisa encontrar o lugar certo. Apocalipse 13:8 vai dizer assim: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Calma aí. O Cordeiro, o Cristo, que foi sacrificado há 2000 anos atrás, não, ele já foi morto antes da fundação do mundo. Mas como é que eu entendo isso? Alguém pode dizer: como Deus, sabendo, queria criar esse mundo, criar essa humanidade, Ele queria ter um monte de problemas dessa humanidade, que a humanidade ia cair em pecado, que a humanidade ia viver assim, tantas coisas ruins, tantas coisas difíceis, tanto no mundo quanto na humanidade. Deus, na sua imensa sabedoria, prevendo que tudo isso poderia acontecer, mas Ele não criou robôs, criou seres com uma capacidade intelectual, de inteligência, de discernimento, de escolha. Deus, em sua sabedoria, prevendo o que poderia acontecer, providencia a cura, providencia a restauração, providencia a solução, providencia a provisão, que era o Cordeiro, antes mesmo de criar todas as coisas. Entenda, antes do teu problema chegar até você, Deus já tinha visto e providenciou algo para você. Existe uma resposta para a tua pergunta, existe uma cura para a tua dor, existe uma provisão para o seu problema. Existe uma restauração. Já foi estabelecida por Deus. É por isso que é por isso que você não pode parar. É por isso que você não pode retroceder. É por isso que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. É como se Deus estivesse falando assim: não acreditam que eu já providenciei a provisão, desistem porque não creem que eu já providenciei o escape, a solução, a cura, o milagre. Sua provisão já está preparada, existe uma resposta às suas dores. E tem um detalhe: a bênção está agarrada pelo chifre numa árvore, digamos. Um carneiro que não faz barulho, que não berra, que não se sacode, porque Abraão está ali, sacrifica, levanta os olhos e vê, estava perto. Estava perto, mas não estava à vista. Ele não via. Deus falou: cala a boca, fica quieto, não vai fazer barulho, ele não vai te ver ainda. Você não está vendo a sua provisão, mas ela está perto. Deus não está escondendo as coisas de você, Deus está escondendo o tesouro para você. Tinha um monte certo. Aprenda uma coisa: quando você se propõe a obedecer a Deus, a confiar em Deus, você não fica. Quando você se propõe a obedecer a Deus, a caminhar com Deus, você não fica esperando a bênção. A bênção que está agarradinha pelo chifre, esperando. A bênção estava esperando ele no local da adoração. Nesse momento nasce a expressão Jeová Jirê, essa maneira que expressa uma face do caráter de Deus.
esse nome, de Deus, essa expressão. E Jireh tem um significado importante, e geralmente temos Jireh como Deus da provisão, Deus provedor, mas é além de provisão. Tem a ver com ver antecipadamente, significa ver a necessidade e providenciar a provisão. Não é somente um Deus que provê, é um Deus que é capaz de prever e prover. Um Deus que é capaz de entender, prever a sua necessidade, o seu problema antes mesmo de acontecer e providenciar um escape, uma provisão antes mesmo de você enfrentar o problema. Jireh não tem a ver com provisão, tem a ver também com previsão. Ou seja, você irá receber como provisão de Deus o que Ele já previu que você necessitaria. Então não pense que Deus não sabe o que você está passando ou o que você vai passar. Não pense que Deus não sabe quais são os seus problemas e Deus não sabe quais são a solução dos seus problemas. Deus, segundo a Bíblia, Deus somente não sabe como Ele já providenciou algo. Ele te ama. Deus viu o seu problema antes de acontecer, já providenciou uma solução, previu. Está amarrado com o chifre, está paradinho. Um lugar que você deve encontrar, um lugar de adoração, no monte certo. Enquanto Abraão está subindo com Isaac de um lado, Deus está subindo com o cordeiro do outro. Prevendo. Aprenda uma coisa. Abraão não vê o cordeiro, porque ele ainda não era uma provisão, São Paulo. Era uma previsão. São Paulo está no tempo da previsão. Por isso que você ainda não viu um monte de coisa. O bichinho ainda era uma previsão. Se transforma em provisão após Abraão passar no teste. Após Abraão vencer a prova. Abraão é provado, é submetido a um teste. Após a aprovação, ele vê o cordeiro. Aquilo que era previsão se tornar em provisão. Então entenda. Algumas coisas que Deus coloca você em um processo. Algumas etapas que a gente vive na vida, a nossa obediência, a nossa capacidade de caminhar com Deus, vão fazer com aquilo que é previsão se transforme em provisão. Fique de pé em nome de Jesus. Comece a orar no seu lugar. Existe uma provisão de Deus. Você não está vendo porque ainda é previsão. Mas a sua obediência, o fato de você caminhar com Deus em fé, vai transformar aquilo que é previsão de Deus em provisão em sua vida. Muita gente abandona a prova, e a gente já escutou muito essa expressão da Fórmula 1. Galvão Bueno falando, abandonou a prova. Fulano diz, abandonou a prova. Abandonou a prova, entrou, deixou para lá. E algumas pessoas podem abandonar a prova, muita gente não completa o percurso, não vai até o final, acaba por não ver a provisão de Deus. Não é porque Deus está demorando, Deus não proveu, é porque não vai até o final. Abraão não é tentado, Abraão é provado, porque a tentação visa te derrubar, te matar, te destruir, te envergonhar. A provação visa te elevar, te desenvolver, te fazer crescer, te aprovar. Abraão não foi um homem perfeito como eu e você não somos perfeitos. Abraão teve falhas, Abraão teve tropeços, Abraão também teve erros. Até as pessoas chamadas por Deus têm erros. Para de olhar para os seus erros, levanta a tua cabeça e começa a olhar para Deus. Ungidos de Deus também têm falhas. Deus não desiste de Abraão, como não desistiu de você, que tem um chamado, que tem uma vocação ministerial. Você que pode ter fracassado nos negócios de uma vez, não significa que você vai fracassar de novo. Deus não desiste de Abraão, não deixou de acreditar nele e de lhe dar um novo teste, lhe dar uma nova chance, mesmo após ele tendo fabricado a sua própria bênção. E não era para ele provar algo para Deus, mas era para ele provar para si mesmo. Por que Deus coloca esses testes em nossa vida? Porque algumas situações da vida são capazes de elevar a nossa fé, medir a nossa confiança em Deus. Porque algumas coisas parece que entram na nossa vida para medir
o nosso nível de fé e de confiança realmente. Porque Deus deseja que você vá até o final do relacionamento com Ele. Deus deseja que você suba os níveis de fé no relacionamento com Ele, que você avance. Quando um homem se relaciona com uma mulher com um homem, você vai subindo degraus do relacionamento, de conhecimento, de intimidade. E se noivam, e se casam, e têm filhos. Por isso que a igreja é a noiva, porque tem a ver com relacionamento, não de homem e mulher, mas relacionamento que gera intimidade. Deus não vai se satisfazer com uma adoração que só emite som. Deus não vai se satisfazer com uma adoração que só tem lágrimas. Deus não vai se satisfazer com adoradores. Escute. Deus não vai se satisfazer com adoradores que não são capazes de materializarem a sua fé. Pedro, tu me ama, tu sabe que eu te amo. Jesus, tu sabe que me ama mesmo. Apacenta minhas ovelhas, ou seja, materializa essa fé que você diz que tem, faça algo com ela, mostra o que você é capaz de fazer com a sua fé nesse mundo real. Pedro, tu me ama sim, tu sabe que eu te amo, apacenta minhas ovelhas, escute o que eu estou te falando, materializa essa fé, eu quero ver essa fé fazer algo, que eu realmente possa ver, não somente ouvir, porque em outro texto vai dizer que alguns com os lábios adoram, mas o coração está muito longe, porque a adoração genuína tem a ver com sacrifícios. Eu lembro em uma época da minha vida que comecei a entregar as coisas para Deus. Entreguei uma área da vida, entreguei outra, mas tinha uma área da minha vida que ainda não tinha entregue. Tinha uma porta que Deus não tinha entrado. Tinha algumas coisas que Deus não tinha acesso. Até que chegou uma hora que Deus falou assim para mim: me dá, entrega tudo. E eu precisei de coragem para colocar no altar tudo, para me entregar por inteiro. Por isso que no texto da Santa Ceia diz assim: esse é o cálice da nova aliança, do meu sangue. Aí o texto diz assim, digam: tomai dele todo. Toma do cálice todo. O evangelho não dá para tomar só a metade. Ou bota a camisa, ou tira a camisa. Tudo. Hoje Deus está falando com você. Tudo. Entrega essa área que tu não entregou ainda. Coloca no altar. Tenha coragem de colocar no altar o que você ainda não colocou. Desde o início, Abraão estava entendendo o que Deus estava falando com ele. A bênção veio e a bênção tomou o lugar do abençoador. Teu filho, que eu te dei por causa do meu propósito, teu único filho, Isaac. Ismael não, Isaac. O que tu ama é que tu fez dele o centro das suas atenções. Por isso que eu começo a entender quando a palavra de Deus vai dizer assim: para colocarmos o reino em primeiro lugar. Não é Deus em primeiro lugar, o reino. Aquilo que é importante para Deus, coloca ele em primeiro lugar na sua vida. Tá gravando, né? Tá na televisão? Não. Vou jogar no vento. Eu tenho que ter uma conversa com um menino que quer ser líder.
ter as suas prioridades. Deus não vai privar a gente de ser feliz, de viver, de se divertir, de coisas assim. Mas você precisa entender que Deus vai exigir que você coloque o reino em primeiro lugar, porque é isso que vai gerar a bênção na sua vida. E às vezes não compreendemos isso, porque tudo tem um primeiro lugar. E não se trata só do culto. Vem no culto, vai para outro lugar, não prioriza o culto. Se trata da vida, do dia a dia, de Deus em primeiro lugar. Esse menino, ele quer ser líder, mas ele ainda não captou, porque tudo consegue ter uma primazia além da liderança dele. Você não pode querer liderar. É igual casamento. Você sabia que casamento é um lugar de sacrifícios? Não tem como um casamento saudável não ter sacrifícios. Não há possibilidade alguma de um casamento saudável não ter sacrifícios, de você não ter que matar o eu em alguns momentos para a felicidade do outro. Hoje Deus está falando com você. Abraão sabia onde Deus estava tocando. Abraão estava falando: rapaz, tu desalinhou. Tu desalinhou. Eu te alinhei, trabalhei no teu cérebro, te transformei, mas você no meio do caminho, eu te dei a promessa e eu fiz o milagre, tu desalinhou, tu deixou correr, tu saiu do prumo, saiu do nível. Me dá. A bênção acabou tirando você do nível. E hoje Deus pode estar falando para você: tu desalinhou, hoje eu quero alinhar teu coração. Deus não quer requerer nada de você, Deus não quer tirar nada de você. Deus não queria tirar nada de Abraão, ficou provado. Deus queria alinhar o coração dele, falando: Abraão, para a obra que eu tenho na tua vida, você precisa estar alinhado. Por isso algumas coisas não estão acontecendo na sua vida, porque Deus não vai deixar acontecer enquanto você não estiver. Porque alguém desalinhado faz besteira com a bênção. Deus é capaz de transformar a maldição em bênção, mas o homem tem a capacidade de transformar a bênção em uma maldição, como quando ele está desalinhado. Hoje é um dia de Deus alinhar o teu coração. Hoje é um dia de Deus começar a alinhar a tua mente. Coloque a mão na sua mente ou na sua cabeça. Deus, tantas coisas você está vivendo, porque Deus pode estar fazendo um trabalho no seu cérebro. Deus está mudando percepções, para que você enxergue, para que você entenda, para que você processe informações de maneira diferente. Ore e fale com Deus: Deus, abre meu entendimento, me ajuda realmente a processar informações de maneira diferente, me ajuda a enxergar a vida de maneira diferente, me ajuda a pensar como o Senhor. A tua palavra diz para termos a mente de Cristo. Me ajuda a raciocinar, ajuda o meu cérebro a funcionar, amplia a minha visão, amplia meu entendimento, abre os meus olhos, abra meus ouvidos, abra os olhos do meu entendimento. A Bíblia chega a dizer que o príncipe desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Hoje Deus quer abrir os olhos da tua mente, hoje Deus quer abrir os olhos da tua mentalidade, hoje Deus quer fazer você enxergar a vida com outra percepção. Hoje Deus vai ativar você para alguém que consegue enxergar além do natural, alguém que consegue enxergar o sobrenatural. Hoje Deus está ativando discernimento em você. Você vai começar a entender por que ele não, por que ela não, por que aqui não, por que ela não, porque agora não. Deus pode estar dizendo para alguém: agora não. Tem um movimento do céu aqui sobre você. Hoje Deus te trouxe aqui para você entender, e Deus está falando claramente: eu estou trabalhando em você. Hoje Deus te trouxe para falar claramente. Todas essas coisas, você não está entendendo algumas coisas. Deus está conversando com você no futuro. Deus não está falando com as circunstâncias de agora. Você não está percebendo. E Deus está dizendo: eu estou trabalhando em você. Erga os teus olhos.
Erga os teus olhos e enxergue o lugar certo. Erga os teus olhos e creia que existe uma provisão, existe uma cura para a sua dor, existe uma resposta para a sua pergunta, existe uma provisão para os seus problemas, existe uma solução para a sua empresa, para os seus negócios, existe uma porta, você só não encontrou. Deus está guiando você, na hora certa Ele vai te falar: erga os olhos e enxergue. A previsão vai se transformar em provisão. A sua obediência, a sua capacidade de ser guiado por Ele vai transformar aquilo que é previsibilidade em provisão do céu. Existe uma provisão de Deus que já foi providenciada para você.
Deus caindo sobre você. Romanos 4,18 vai dizer assim: Abraão, contra a esperança, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glórias a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Escute uma história. Eu moro em Teresópolis. É uma serra, é a serra do Rio de Janeiro. E às vezes a gente chega para subir a serra. Quando eu desço para o Rio, quando eu vou subir a serra, tem uma expressão lá que a gente, o russo desceu, a neblina. Você está na serra, às vezes você olha, as nuvens estão embaixo, mas às vezes a serra fica completamente fechada. Você chega na serra e pum, você entrou na fumaça. Você não enxerga 1 metro. Você tem que ir com farol de serra, de milho e tal, e você tem que ir devagar. Mas sabe o que acontece? Geralmente com os moradores da cidade lá em cima, eles chegam e a serra está fechada, a nuvem, você não consegue enxergar, mas você só enxerga 1 metro, e todo mundo continua subindo, de metro em metro. Mas se não estão enxergando, por que estão subindo? Se não estão vendo, por que estão continuando? Se não estão vendo o que está na frente, porque na verdade todos nós sabemos, quando estamos subindo devagar, que mesmo que uma neblina me impeça de ver, a cidade está lá em cima. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Eu tenho uma palavra de Deus para algumas pessoas que não estão enxergando o futuro. O seu futuro está como uma névoa. Dá medo, da insegurança, da dúvida, da tristeza. Mas hoje Deus está falando para você, não é para você parar porque você não está vendo, porque Deus não te chamou para andar por aquilo que vê, mas para você caminhar por aquilo que você crê. Existe uma palavra, uma promessa de Deus sobre a tua vida, e hoje Deus está dizendo para algumas pessoas aqui: ande apesar da vista, ande apesar de conhecer o destino final. Você que está aqui, que precisa, eu quero orar por você, que você que está aqui, pastor, eu sou essa pessoa, não estou enxergando, eu não consigo enxergar, dá dúvida, dá medo. Às vezes a gente não enxerga o que dá medo de continuar, dá medo de fazer, dá medo de caminhar, dá medo de ir, dá insegurança. Pegue uma de suas mãos, eu só quero orar por você em nome de Jesus, onde você estiver. Se você tiver coragem e quiser, vem aqui à frente, ou se quiser ficar no seu lugar, fique. Talvez você esteja aqui hoje e você, pastor, não consigo, eu não estou conseguindo vislumbrar o futuro, eu não estou conseguindo enxergar, eu tenho sofrido porque eu duvido, eu não estou conseguindo crer, eu não estou vendo, eu não estou enxergando, parece que está essa neblina aí para eu chegar, para eu ir. Às vezes eu paro porque eu não consigo ver, às vezes eu fico assim porque eu não consigo andar, às vezes eu não vou, às vezes eu não sirvo, às vezes eu não venho, às vezes eu não faço porque eu não consigo enxergar. Venha no altar. Altar é lugar de adoração. Aproveite, comece a entregar. Talvez tenha algo de você colocar no altar hoje. Fala: Deus, eu quero colocar no altar, quero colocar isso, quero me colocar por inteiro, não deixa nada do lado de fora.
Em nome de Jesus. Hoje Deus quer abrir teus olhos. Hoje Deus está dizendo para você: continue, permaneça. A Bíblia chega a dizer: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É só resistir. Permaneça na rota, permaneça no caminho. A cidade está lá em cima. Independente, não ande pelo que veja, ande por aquilo que você crê. Eu vou pedir os pastores para me ajudarem aqui, para orar por essas pessoas, obreiros da casa. Estenda as suas mãos. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos pelos teus filhos. Nós levantamos a nossa voz em oração em favor de cada um deles, Pai, que dão passos de fé aqui à frente. Que o Senhor abra os olhos, que o Senhor descortine os teus propósitos, as tuas promessas. Que o Senhor derrame fé, que o Senhor derrame graça, que o Senhor derrame força. Que sejam renovados pelo Senhor, que tenham suas forças renovadas, que tenham sua visão aberta, que tenham a sua força espiritual, mental, a sua força, Pai, emocional renovada hoje, Pai, no nome santo de Jesus Cristo. Que você abra os olhos do entendimento, abra a visão da mente, abra os olhos do coração, para que possam ver as maravilhas da tua lei. Nós oramos por cada um deles, que sejam tomados pelo Senhor, que sejam tomados pela sua graça, que sejam envoltos, Pai, que o poder do Espírito Santo possa envolver cada um deles. Batiza com teu Espírito, sela com teu fogo, enche com a tua porção, renova a porção nos teus filhos, renova a unção do Senhor, renova a tua unção sobre a vida deles, renova a tua presença, renova o teu fogo, acende os corações. No poder do nome de Jesus nós oramos por cada um deles, Pai. Que a tua graça se multiplique,